Queridos irmãos, nós estamos percorrendo um caminho que é exatamente o caminho que Jesus fez indo a Jerusalém para lá enfrentar o desafio da morte por causa dos nossos pecados. Porém, essa ida de Jesus a Jerusalém não é uma ida como uma viagem qualquer. Ele o faz aproveitando a ocasião de estar com os discípulos para ensinar-lhes as coisas que seriam essenciais para que os discípulos pudessem continuar a sua missão no mundo. Certamente Jesus previa que os discípulos passariam pelas mesmas dificuldades que também nós passamos hoje. Então a palavra de Jesus foi, naquele momento, para os discípulos e é também hoje para nós, que experimentamos as mesmas dificuldades, que somos membros do mesmo corpo, do mesmo grupo dos discípulos de Jesus e que somos também chamados por Ele para percorrer esse caminho rumo à vitória do céu. E isso fica bem evidente na liturgia de hoje. Então, antes de tudo, é preciso que nós nos lembremos do Evangelho de domingo passado, porque a partir dele nós podemos compreender um pouco mais o Evangelho de hoje. No Evangelho de domingo passado, Jesus nos falava do maior que era o menor. Ele invertia a lógica das coisas, que é totalmente contra a lógica do mundo de hoje, e também era contra a lógica do mundo do tempo de Jesus. O maior o que serve. Depois Jesus puxa para o meio uma criança, e isso é rico de simbologia, porque as crianças no tempo de Jesus não eram nem contadas. Exatamente porque elas não eram consideradas, nem mesmo como número. Não podiam participar do culto até certa idade, não podiam frequentar a sinagoga. E, no entanto, Jesus puxa aquela criança, trazendo alguém que não está dentro dos números, dos padrões, da ideia de fazer parte, para colocar no centro e dizer: o maior é o menor. Nós precisamos viver a humildade. E é um desafio diário. E todos nós somos desafiados. Porque só quando nós percebemos a importância dessa humildade que Jesus falou domingo, nós vamos ser capazes de arrancar a mão que Jesus fala no Evangelho de hoje. Nós vemos Jesus e a liturgia da palavra nos fazendo perceber 3 grandes fraquezas da nossa humanidade, que eu tenho na minha medida e que você também tem na sua medida, que todos nós estamos diariamente tendo que lutar contra: inveja, apego ao dinheiro e os perigos dos outros escândalos, sobretudo aqueles causados por causa das nossas imoralidades. E cada um precisa olhar para si e perceber que a palavra de Jesus é para mim. A palavra que eu falo a vocês é, antes de tudo, para mim. Nós precisamos parar de olhar os outros quando nós ouvimos a palavra de Jesus, de fazer juízo dos outros. É Jesus falando para mim: como que está a minha inveja? É exatamente a inveja que é escancaradamente demonstrada na primeira leitura de hoje. Olha o que aconteceu na primeira leitura.
Moisés, cansado, fadigado de todo o caminho percorrido, vai diante de Deus e pede ao Senhor: Senhor, esse povo não é meu, eu já fiz o que eu podia fazer. Escolhe outra pessoa para continuar no meu lugar. É exatamente nesse contexto que Deus pede a Moisés que reze, reúna 70 homens, para que eles recebam o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que Deus tinha dado a Moisés, por força de Deus, é dado aos 70 homens. E aí é o problema. Tinha 2 que não estavam na tenda. Assim como no Evangelho nós vamos encontrar alguns expulsando demônios, mas que não são do nosso grupo. Meus irmãos, muitas vezes as nossas invejas são por pequenas coisinhas. Moisés descaradamente derruba a máscara daquele. Boa intenção ele tinha. E muitas vezes, cheios de boa intenção, nós fazemos as coisas. E não somos capazes de perceber a raiz do mal que está na origem, exatamente porque nós não nos conhecemos. Conhecer-se é o primeiro passo para você perceber os seus defeitos e trabalhá-los para o bem de sua vida cristã. Olha só o que disse o apóstolo, o discípulo no Evangelho. Nós o proibimos porque ele não nos segue. E quem disse que ele tinha que seguir o discípulo? Ele expulsou os demônios em nome de Jesus, não foi em nome dos discípulos. O que estava por detrás ali era exatamente o medo de perder o lugar. E quantas vezes nós podamos os outros dentro da comunidade por medo de perder o nosso lugar. Ficamos com inveja quando o outro faz um trabalho, porque nós, cuidado com esse sentimento. A inveja surge no coração do homem justamente quando nós queremos proteger os nossos espaços e interesses. Como vencer a inveja, padre? Humildade. Por isso a ligação com o Evangelho de domingo. Depois, a liturgia da palavra de hoje nos aponta uma segunda fonte de escândalo: o dinheiro. Segunda leitura de hoje. A segunda leitura, que é tirada da carta de São Tiago, diz assim: vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. A ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós. Meus queridos, se existem pessoas que passam fome no mundo, é exatamente porque alguns vivem nos excessos. E aqui nós somos convidados por São Tiago a fazer um exame de consciência do que nós temos em nossa casa que está enferrujando, que já não nos serve mais, que está ali só como enfeite. Os padres da igreja nos dizem que aquilo que nós temos no guarda-roupa e que não usamos há meses, não nos pertence, pertence aos pobres. Os santos padres nos lembram que aquilo que nós temos em excesso na nossa despensa não é nosso. Exatamente por isso São Tiago usa essa expressão: as vossas riquezas estão sendo carcomidas por ferrugem.
E olha o que ele completa dizendo, e que isso é o mais doloroso. Essas vossas riquezas vão ser testemunho contra vós. Joguem fora o que pode ser testemunho contra vocês, pelo amor de Deus. Santo Inácio nos ensina o exercício da boa morte, e dentre os dias do exercício da boa morte, tem um dia que nós somos convidados a fazer uma faxina no guarda-roupa, na despensa, na casa, tudo aquilo que não nos serve ou que não precisava estar mais ali. Passar para frente, para trabalhar o desapego. Cuidado com o escândalo do dinheiro. Tem gente que vende a alma ao diabo por causa disso. Terceiro fonte de escândalo e a última do evangelho de hoje, que eu queria tratar com vocês, são exatamente os escândalos relacionados à nossa fragilidade humana, poderíamos assim dizer carnal, as nossas imoralidades. Eu não sei se o Padre Feliciano compartilha comigo da mesma experiência, mas esses anos de pandemia me fizeram perceber 3 grandes dificuldades dos casais. Primeira, excessiva pornografia. Segundo, dificuldade de lidar com os defeitos do outro, porque teve que passar muito tempo juntos. Terceiro, redes sociais. Muitos casamentos se desfazendo por causa dessas 3 coisas. E aqui entra exatamente o que Jesus nos fala no Evangelho, que nós precisamos entender que, para vencer esses defeitos ou essas dificuldades relacionadas à nossa carne, nós não temos outro caminho que não seja decisão. Olha o que Jesus diz: se teu olho te leva a pecar, o que ele diz? Arranca-o. Ele não diz pede alguém para arrancar, não. Você arranca-o. Mas muitas vezes nós não temos a coragem de arrancar. Nos acostumamos de tal modo com o pecado. E o pecado está tão normal em nosso meio, que nós achamos bonito. Que a gente sempre se justifica, todo mundo faz. Meus queridos irmãos, ser cristãos é identificar-se como um filho ou um seguidor de Cristo. O problema dos cristãos de hoje, isso também me inclui, porque eu sou cristão como vocês, é que nós muitas vezes não queremos ser identificados como seguidores de Jesus. E o Evangelho diz assim: ai daqueles que escandalizarem um dos pequeninos que creem. Olha o detalhe. Jesus está fazendo exatamente a distinção de que quem não crê não vai ver pecado como um cristão que vê porque crê. Ou seja, o cristão tem uma outra visão de mundo. Então nós não podemos, como cristãos, assumir a visão de mundo que é daquele que não crê. Corremos o risco de ser pagãos dentro da igreja, enchendo a barriga de hóstia e agindo como um pagão, e achando normal as coisas.
eu sou pecador, vocês também são. Essa palavra é exatamente para nós, porque Jesus sabe que nós somos pecadores, mas nos apresenta um itinerário de vida aos moldes do seu coração. E como cristãos, nós não podemos ter um outro modelo. Eu queria insistir, meus irmãos, para concluir a nossa reflexão de hoje, nessa decisão que nós precisamos ter. O diabo, e nós vemos falar no Evangelho, do lugar onde o fogo não se apaga, como uma referência a exatamente o inferno. Eu queria lembrá-los de que o inferno existe e que nós podemos, inclusive, nos encontrar lá. Vai depender das nossas decisões aqui. Nós temos vivido numa ditadura do presente, como se nós não tivéssemos uma vida eterna para cuidar, um céu para habitar. E Jesus insistentemente no Evangelho: é melhor entrar cego do que ir para o inferno enxergando. É melhor entrar manco do que ir para o inferno correndo com as duas pernas. Ou seja, é preciso que nós sejamos capazes de fazer essas rupturas, tomar essas decisões e tomar a decisão radical. Ah, padre, mas eu passei ali. Só porque, enfim, eu fui falar com um amigo meu. Se ir ali é perigoso para você, não vá. Ah, padre, eu vi um sitezinho. Só passei rapidinho. Isso vai incentivando você daqui a pouco. Aí você daqui a 15 dias vê de novo. E aí nós usamos aquela imagem do homem que, às vezes, nessas lutas de esporte que nós vemos aí, ele se faz como se estivesse perdendo, para cansar o outro, para depois ele dar o bote e ser vitorioso. O diabo também usa essa mesma técnica conosco. Faz com que nós nos sintamos super-homens, que nós achemos que temos domínio de tudo. Eu só faço até aqui, ninguém... Não brinque com Satanás, não. Porque o mal de Eva, gravem isso, o mal de Eva no paraíso foi parar para conversar com a serpente. E aí ela se perdeu, levou junto o marido e levou junto todos nós. Para vocês verem que o pecado foi cometido por uma pessoa só, mas repercutiu no corpo todo, a ponto de chegar a mim e a você. Então, nossos pecados, por mais que sejam individuais, eles repercutem no corpo. E é isso que Jesus quer que nós tenhamos consciência, para que nós não causemos escândalos aos pequeninos que creem. Para que nós não sejamos causa de desânimo na luta pela vida em Cristo daqueles que estão iniciando a caminhada. Queridos irmãos, quando Jesus nos fala do olho, que é a fonte da contemplação, quando Jesus nos fala dos pés, que é exatamente o movimento com os pés, eu vou e volto, quando Jesus nos fala das mãos, que é o símbolo do fazer, Jesus está dizendo que nós podemos, temos autoridade para fazer diferente em nossa vida. E que Ele vai nos auxiliar com a graça. Qual é o seu pecado? Não me responda. Nós temos cada um pecado preferido. E não seja hipócrita de dizer que não. Para que o seu pecado não venha a ser hipocrisia. Todos nós temos um pecado predileto. Pois é esse pecado que Jesus está dizendo: arranca-o. Arranca-o.
Que Deus nos ajude a lutar por um mundo aos moldes da proposta que Jesus nos faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.